Olá, bom dia. Queria ser padre, mas apaixonou-se, seguiu Direito, tirou o curso com 19 valores, é especialista em Direito Fiscal, entrou na política pelo PSD, foi candidato à Câmara de Loures e despertou as atenções com um discurso contra os ciganos. Tornou-se comentador de futebol, saiu do PSD e antes mesmo de formar um partido já se lhe viam a cara em cartazes pelo país. André Ventura, líder do Chega, eleito deputado, admite que é radical em tudo o que faz na vida, mas recusa a ideia de ser associado à extrema-direita. O Chega é um partido populista de direita radical, é assim que os politólogos classificam este novo partido. Olá, bom dia. Bom dia. Defende a prisão perpétua, a castração química dos pedófilos, diz que os ciganos vivem à conta de subsídios do Estado e dão uma má imagem de Portugal. Esta abordagem musculada da vida pública não é o que caracteriza a extrema-direita? Bom dia, antes de mais, obrigado pela oportunidade e por poder estar aqui hoje. Não, eu acho que não é o que caracteriza a extrema-direita. Eu acho que nós temos que distinguir bem o que é um partido que é assumidamente de direita, que é o meu caso e que é o caso do Chega, que na nossa perspectiva fazia falta à democracia portuguesa, uma nova abordagem democrática, naturalmente, mas com uma nova abordagem dos grandes problemas sociais, e uma extrema-direita cuja grande base, pelo menos pelo que se tem visto pela Europa e um pouco pelo mundo, que assenta em duas grandes bases de sustentação ideológica, diria eu. Por um lado, o Estado a tomar conta de quase tudo o que tenha a ver com direitos fundamentais do indivíduo, portanto, a ideia personalista morre em função do Estado, mas depois, por outro lado, também a nível económico, há uma estatização permanente. Basta, se você olhar com atenção, os grandes partidos de extrema-direita em França, na Alemanha, enfim, em alguns outros Estados europeus, defendem permanentemente que a economia deve ser, que a iniciativa privada deve ser reduzida ao mínimo e defendem a nacionalização dos seguros, dos grandes prestadores de serviços na energia, tudo ao contrário do Chega. Mas não desdenham o Estado quando o Estado tiver que apoiar as empresas? Pelo contrário, achamos que o Estado deve precisamente estar lá para os momentos em que é fundamental para a economia, mas não para tomar conta ele próprio da economia. Ou seja, o Estado não deve ser, na nossa perspectiva, o dono dos seguros, da água, da eletricidade, etc., que é o que a extrema-direita precisamente defende. Nós temos uma abordagem diferente, nós queremos mais iniciativa privada, queremos uma melhor economia, são as empresas que criam riqueza, não é o Estado, e por um lado queremos um Estado que respeite cada vez mais os direitos das pessoas. Deu-me vários exemplos, a questão quer da etnia cigana, quer da prisão perpétua. Tudo isso é perfeitamente compatível com democracias consolidadas. Basta você ver que em Espanha tem prisão perpétua, ainda agora teve uma condenação à prisão perpétua de uma mãe que matou um filho. Em Inglaterra tem prisão perpétua. Na Alemanha, recordo-me de um enfermeiro que matou 85 pacientes e foi condenado à prisão perpétua. E é claro que nós podemos olhar e dizer assim, bom, isto não se aplica a Portugal, mas será que nós somos mais democráticos do que a Alemanha, do que a Inglaterra, do que a Espanha? Será que é isso que nos caracteriza? Ou é este politicamente correto que não nos deixa olhar para fora e dizer... Ou é esse discurso populista... que vai ao encontro de algumas emoções ou explora algumas emoções. Vamos por partes. Ou alguma indignação popular. Repare, qual é o discurso político que não vai ao encontro de emoções? Quando nós temos um primeiro-ministro que anuncia obras atrás de obras em plena campanha eleitoral, vou-lhe dar um exemplo. A ala pediátrica do Hospital São João deram só desplano de anunciar a obra em plena campanha eleitoral. Vá lá hoje e vá ver o que é que se está a passar. Não há obras em lado nenhum, está tudo parado. Isto é que é populismo. Agora, dizer assim, nós temos que ter uma justiça que efetivamente vá ao encontro do que as pessoas sentem. É evidente, se você me perguntar o que é que as pessoas sentem na rua, que a justiça não funciona, que cometem-se crimes atrás de crimes. Olha, eu vou-lhe dar este exemplo, sem querer agora perder muito tempo com isto. Aquela freira que foi assassinada durante a campanha eleitoral. E que o senhor explorou muito esse caso. E eu estive à frente da casa onde ela foi assassinada. Sabe o que é que me custou na história? Foi que o indivíduo já tinha sido 2 vezes condenado por crimes sexuais. 2 vezes saiu em liberdade. Nos últimos meses andava a perseguir mulheres. Toda a gente sabia disto. O que é que se fez? Absolutamente nada. Qual foi o resultado? Uma mulher morta, violada. É uma coisa atroz. Quando nos dizem assim, prisão perpétua para estes indivíduos. Sim, prisão perpétua para estes indivíduos. Eu não quero que monstros destes andem à solta nas ruas do meu país. Conservador nos costumes, liberal na economia, nacional na identidade, personalista. Certo é que aceita o aborto e diz que seria incapaz de condenar uma mulher por abortar. Afinal, não é assim tão conservador. Vai contra os princípios da Igreja Católica, inclusive é de que é praticante. Verdade, tem toda a razão. É um aspecto em que distingo eventualmente da maior parte dos militantes do meu partido, eventualmente. É uma questão que na convenção e na próxima convenção também ideológica terá que ficar definido. Quando é que é já da minha agora, parte deverá ser no verão do próximo ano, uma vez que não há nenhuma questão eleitoral para se resolver interna e eu vou-me manter como líder do partido, se essa for a vontade dos militantes. O que há sim é questões ideológicas e essa é uma delas. Eu deixei muito clara a minha posição desde o início, que é
há uma dimensão ética em que eu assumo que sou contra a interrupção voluntária da gravidez. Agora disse-o e vou-lhe dizer aqui outra vez, como compromisso de honra, de um dia me poder entrevistar novamente, não peçam ao André Ventura, nem ao líder do Chega, que apoie qualquer projeto de criminalização deste tipo de condutas. Acho que não é por aí que se resolve a questão e acho que criminalizar é um retrocesso civilizacional. E eu não sou capaz de, para resolver uma questão ética, mandar mulheres para a cadeia. Não me parece que seja a melhor solução. Nunca o vou aceitar. As mulheres podem ser criminosas, mas não devem ir para a cadeia. É isso? Eu acho que o aborto não deve ser resolvido pela via da criminalização. Acho que há outras formas, nomeadamente de natureza administrativa, naturalmente a nível do Serviço Nacional de Saúde, mas não com o direito penal. E basta você ver que quando o aborto era criminalizado, quando havia uma criminalização do aborto, o que é que se resolveu com isso? Nada. Aumentou-se o aborto clandestino. Os processos de crime, na verdade, poucos deram em alguma coisa. Nem me estou a recordar agora de nenhum nos tempos recentes que tenha efetivamente chegado ao final. Portanto, nunca me peçam para defender a criminalização do aborto. Evidentemente, se o meu partido um dia chegar a essa solução, sou eu que estou mal e que terei que sair. Promete apresentar como primeira proposta no Parlamento a redução do número de deputados. Reconhece que é uma proposta que não o beneficia a si próprio. Isto é, num Parlamento mais pequeno, provavelmente não chegaria lá, não teria conseguido ser eleito. Que seja, não nos importa isso. Nós estamos aqui pelos portugueses, não é por nós, nem pelas nossas carreiras, nem pelas nossas vidas. Eu tenho uma vida profissional. Todos aqueles que eu escolhi para candidatos têm vida profissional. Que não exerce já agora. Agora não, porque vou começar, porque vou ser deputado, mas sou professor, sou comentador, sou consultor, tenho a minha vida feita. Não, inspetor tributário com licença sem vencimento. Já fui. E, portanto, fiz a minha vida toda a empenhar-me nas coisas em que eu tinha que fazer profissionalmente, sem nunca querer depender da política para nada. É este tipo de candidatos que o Chega quer, que não dependem da política para nada. E, portanto, nós achamos que há deputados a mais, 230 deputados. Você se ligar à televisão às 4 da tarde, lá há 13 ou 14. A maior parte dos portugueses nem sequer sabe quem são os deputados do círculo dele. Temos 230, e não me venham com a história das médias na Bélgica e na Holanda e etc. Temos deputados a mais, basta ver os escândalos atrás de escândalos, com as presenças falsas, com pintar unhas, com a jogar casino online, seja o que for, e dizem-nos assim, bom, mas se reduzirem o número de deputados, isto vai afetar o Chega. Sabe o que é que eu lhe digo? Que afeta o Chega. A nossa primeira proposta vai ser reduzir deputados para o mínimo legal. E vai ser interessante ver o que é que o PSD vai fazer. Porque quando o André Ventura estava no PSD e falou em reduzir deputados, o então candidato Rui Rio disse populismo, demagogia, etc. Na reta final, quando viu que o Chega estava a subir nas sondagens, o que é que veio dizer? Que é preciso reduzir deputados na Assembleia da República. Pois a questão para o Dr. Rui Rio é esta, que aparentemente vai ser candidato também à liderança do PSD, e acho muito bem que eu faço. O Chega vai apresentar na Assembleia da República uma proposta para reduzir deputados para 180, que é o legalmente previsto. Eu quero ver o que é que o Dr. Rio vai fazer. Já que vai ser líder parlamentar, já que defendeu isto em campanha, se vai aceitar ou não a proposta do Chega para reduzir deputados. O senhor tem alimentado uma polémica, diria, quase permanente com a deputada do LIVRE, Joacine Catar Moreira. Num post publicou no Facebook e chegou a questionar-se se é este tipo de gente que vai aturar nos próximos 4 anos, e a frase é sua, estou a citá-lo. Joacine Catar Moreira não tem a mesma legitimidade totalmente. Que o senhor em ser deputada? Claro que sim, totalmente, porque nós nunca colocamos... Mas é menos deputada do que o senhor? Não é menos deputada. Eu gosto é de explorar... Mas quando diz este tipo de gente, vai olhar para os seus pares, ainda agora, dizendo sim. Que estão lá sem fazer nada, olha para os seus colegas no Parlamento como gente menor? Muitos estão lá mesmo sem fazer nada, mas eu vou-lhes apontar lá o dedo cara a cara, não tenho problema disso, já o fiz na televisão, falo-ia certamente no Parlamento. Agora, olha para eles como menos que o senhor? Não, somos todos iguais, aliás, uns até têm muito mais deputados do que o Chega tem, portanto eu tenho que respeitar isso, foi a vontade dos portugueses. Mas então como é que... Espero que daqui a 4 anos já não seja este assim. Este tipo de gente que vai aturar nós fomos no a um debate na como é que os vai aturar? Eu vou-lhe dizer porquê. Viemos aqui à RTP, a um debate, não é? Um debate no programa Prós e Contras, que eu vim, e foi muito bom, e gostei muito de vir. Cumprimentei toda a gente como faço sempre. Percebo que a doutora... Sim, esse episódio já foi esclarecido. Não, mas desculpe, mas não importa dizer... aqui para esta entrevista. Não, importa porque eu disse isso na sequência disto. E quando estamos no final, isto agora tem que ser ouvido, desculpe lá. Eu estico a mão para cumprimentar e o doutor Joacine vira-me a cara. Ao meu lado estava o doutor Mota Pinto, que viu e assistiu absolutamente tudo. O senhor alimenta-se dessa... Não me alimento. Ouça, eu acho que é tão pouco democrático. Alguém que se diz tão democrático, alguém que se diz ser expressão do radicalismo feminista e do radicalismo democrático... Precisa do LIVRE para ter discurso? Não, precisa é que haja educação e valores. Eu estiquei-lhe a mão, deixou-me de mãos... Precisa de se vitimizar?
Não, quem se está a vitimizar é o LIVRE, precisamente. Repare, a tal ideia de minoria que não consegue expressar-se muito bem, que é uma coitadinha, isso é que foi o alimento dos portugueses. Não tanto como o Chega, aparentemente, teve muito mais votos, ao contrário do que o LIVRE dizia. Mas o que aconteceu, na verdade, e eu vou voltar a dizer, é que esse post foi feito, eu estiquei-lhe a mão e deixou-me de mão estendida. Agora eu quero perguntar aos portugueses que nos estão a ouvir o que é que achariam depois de um debate, estica a mão ao seu adversário e diz: André desaparece. Ouça, isto é o tipo de gente, sim, isto não é tipo de gente para estar no Parlamento. André desaparece. Mas isto é democracia. Eu tive mais votos do que o LIVRE. O Chega teve mais votos. Eu sei que isto custa a ouvir, mas o Chega teve mais votos do que o LIVRE. Portanto, eu vou-lhes dar este conselho aos outros partidos. Aceitem, é mais fácil. O Chega já não vai sair do Parlamento. Aceitem isso que é mais fácil. Para além de defender a redução do número de deputados para uma centena, é a sua meta ideal, quer eliminar o cargo de Primeiro-Ministro e criar uma taxa única de IRS e ainda extinguir o Ministério da Educação. Vamos lá por partes, sem Ministério, é muita coisa. Sem Ministério, que estrutura pode concretizar a política de educação? Olha, nós vamos ter uma proposta muito detalhada nesta matéria, porque nós hoje temos um Ministério da Educação que é simultaneamente um caixote de linhas ideológicas para impor às escolas e, por outro lado, um caixote de património. Não nos faz sentido que o Ministério da Educação tenha simultaneamente que tratar das questões de educação e de gerir o património. Isso tem que pertencer a uma Direção-Geral do Património. Se a escola tem 4 paredes, ou 6, ou 7, é o Ministério da Educação que trata disso. Só neste país é que isso acontece. Nós queremos efetivamente que isso passe para uma Direção-Geral do Património, que possa gerir o património do Estado, hospitais, escolas, etc. Património escola. Património, e quem património define físico. A política de educação? Outra coisa é a política de educação. E aí sim, a nossa proposta é radicalmente diferente. Nós não aceitamos esta tentativa de manipulação, ainda agora com a questão da cadeira de História do 12º ano, estamos a voltar a este debate outra vez. Parece que o Estado, o nosso Estado atual, tem medo que a história seja ensinada como foi. E então quer fazer uma espécie de revisionismo histórico. Nós somos contra isso. A história é o que é, foi o que foi. Quem é que define a política de educação? Não, antes de mais há a não liberdade de educação. Porque hoje o que você tem escola a escola, cada sim, escola... E evidentemente que escolas dentro de liberdade de valores, para os pais poderem escolher dentro dessa liberdade de valores. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu não quero uma escola em que ser rapaz ou rapariga seja a mesma coisa. Ou seja, eu não quero uma escola em que se diga que ele pode ser rapaz ou rapariga, independentemente de ser, de facto, rapaz ou rapariga. Dirão, isto é o mesmo que se está a dizer na Áustria, em Itália e no Brasil, mas é verdade. Ontem andava a circular nas redes sociais uma imagem de uma escola em Benfica em que a casa de banho já não era nem de rapaz nem de rapariga. Ouça, lá está ele com o populismo habitual, as coisas dele. Ouça, se nós não paramos isto a tempo, um dia a reação ao sistema vai ser muito pior do que está a ser. Veja o que está... Portanto, política de educação definida escola autonomia a escola. Mais com liberdade para os pais poderem escolher. Porque é que os pais que não têm recursos estão limitados hoje à escola pública e ao ensino público? Se tiverem boas notas, boas classificações, porque é que não podem escolher? Foi aluno do ensino público. Fui do ensino público, não tinha outra opção. Não tinha outra opção na altura. Sabe, a diferença é que não tinha outra opção. Outros tinham, mas eu não tinha na altura. E, portanto, quando fui para o ensino público, excepto naquela que era a primeira classe, segunda classe, até à quarta classe, fiz todo o meu percurso em escola pública, do 5º ano ao 9º ano, do 10º ao 12º. Deu-se mal? E depois no seminário. Não me dei mal, mas não tive escolha. E eu gostava que os pais tivessem escolha. Gostava que os alunos que são bons, ou os que não são tão bons, pudessem dizer, eu gostava de estudar numa escola católica. E quem não tem também outra opção deve andar em ensino público, imagino. Não, repare, o que nós queremos... Não acha que deve haver ensino público? Nós queremos, não, claro que sim. O que nós queremos é que... Não tinha percebido. Não, claro que sim, evidentemente que sim. Até porque, repare, há locais do país e há zonas do país onde a oferta privada nunca vai ser suficiente, porque, por carência, por ser pouco atrativo economicamente. Agora, repare, porque é que um pai que seja católico ou de outra religião qualquer e queira pôr o filho numa escola católica não pode por ela ser privada, mas se o Estado na escola pública também vai gastar com ele um determinado valor, porque é que esse valor que gasta na escola pública não é entregue para ser gasto na escola privada? É uma questão de liberdade, de autonomia. E eu quero que os pais tenham liberdade de dizer aos filhos, de colocar os filhos na escola que assim entenderem. É isso que nós desejamos no Chega. Também quer a eliminação do cargo de Primeiro-Ministro. Defende o presidencialismo puro, é isso? Sempre defendi um sistema presidencial e não tem nada a ver com... Assim, do ponto de vista constitucional, aproximar-se-ia mais de um sistema presidencialista puro, mas vou-lhe explicar porquê. Primeiro, nós hoje temos um sistema altamente dispendioso. Pelas nossas contas, pouparíamos cerca de 20 milhões por ano. Como é que olha para este governo, 70 elementos? Não, mas 60 elementos, pois, os ministros que temos, parece que ontem foram anunciados 50 secretários de Estado. Ouça, eu o que olho é, nós já estamos numa fogueira
E todos os dias estão-lhes a pôr mais lenha em cima. As pessoas olham para isto e dizem, não há dinheiro para a saúde, não há dinheiro para a educação. Mas agora temos quantos ministros? 20. Vamos ter mais quantos secretários de Estado? 50. Ou seja, é o maior governo desde 1976. O maior. Numa altura em que Portugal devia ter contenção, moralizar o Estado, temos o maior governo desde 1976. Agora eu pergunto, quem é que é populista? E com bastantes mulheres. Isso é bom, isso é positivo. Isso é muito positivo. O senhor é uma voz crítica da atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, por andar demasiadas vezes de braço dado com o governo. Não reconhece que este presidente teve uma contribuição importante na descrispação do país? Reconheço que este presidente teve um papel emocional importante em alguns momentos fundamentais do país, como aconteceu com os incêndios de Pedrógão e com outros. Um papel emocional, não um papel político relevante. Ou seja, foi uma voz de conforto. Isso eu compreendo. Agora, do ponto de vista das suas funções político-constitucionais, acho que ficou muito aquém daquilo que deveria ter feito. Portanto, não vai ter o voto do Chega para uma eventual reeleição não, para repare, um segundo mandato? Quando era preciso apontar, quando era preciso parar e frenar o governo, não o fez. Quando houve o escândalo dos familiares no governo, não vi o Marcelo Rebelo de Sousa chamar a atenção uma única vez. Quando houve variedíssimos... Olha, agora o lítio, este escândalo enorme que foi o lítio, que numa entrevista à RTP o secretário de Estado trocou tudo, pôs os pés pelas mãos, não vi o Presidente da República preocupado com isso. Falhas suficientes para não ter o voto do Mais. Chega? Falhas suficientes para que o Chega apresente uma candidatura presidencial, que vai apresentar... Quando? No início do próximo ano, provavelmente. E já pensou nesse nome, nessa candidatura? Estamos neste momento a ponderar isso, é uma possibilidade. Admite que ser comentador de futebol numa televisão lhe deu notoriedade, ainda há pouco assumiu isso como profissão. Sim. Vai acumular a função de deputado com a... É uma questão que tenho que ajustar também, não depende só de mim, não é uma decisão que depende só de mim, depende também da estação onde estou. Mas gostaria de continuar como eu comentador gostaria de futebol e deputado? Eu não vou colocar que o futebol, eu não faço só comentário de futebol, eu faço comentário de justiça também, e na área criminal e na área da atualidade também. O que vou dizer é isto, já o assumi, vou assumi-lo aqui novamente. Eu gostaria, quando for possível, a grande prioridade são as minhas atividades parlamentares e os horários das atividades parlamentares. Esse é o meu grande objetivo e é para isso. Sim, porque vou é preciso dedicar... lembrar que faltou um Sim, debate... mas isso tem uma história bastante longa. Um debate que tinha uma hora, depois tinha outra, mas enfim, não vamos voltar agora a isso. Mas a prioridade vai ser a minha atividade parlamentar. Eu, pessoalmente, acho que era um complemento da minha atividade política e pública. E um complemento financeiro também. Poder ser... Sim, mas que não é o mais importante, é um complemento financeiro, porque é também isto a minha vida, mas não é o mais importante. O importante é ser um complemento de divulgação e de presença pública, que eu acho que é importante num partido que tem tido tantas limitações em termos de presença pública. Agora, quero deixar isto aqui bem claro. E que dá a notoriedade que nunca teve. Ouça, não é... que nunca tive, repare, antes das pessoas chegarem à televisão, ninguém tem notoriedade, que eu saiba. Eu agora acho muita graça dizerem, ele é comentador, foi isso que lhe fez. O professor Marcelo Rebelo de Sousa teve 20 anos no comentário televisivo, não vi ninguém preocupar-se com isso. Temos um putativo ou wannabe candidato presidencial todos os domingos na SIC, wannabe porque nunca o vai ser, mas todos os domingos a dizer isto e aquilo, toda a gente sabe que quer ser Presidente da República, nunca vi ninguém criticar. O problema era o André Ventura e o Benfica. Tivemos um candidato da Aliança, o Dr. Pedro Santana Lopes, foi Presidente do Sporting, meu Deus, Presidente do Sporting, nunca ninguém se importou. Agora o André Ventura, Caio Carme Trindade não pode estar ligado ao Benfica, não pode estar ligado à CMTV. Desiludam-se. Eu vou continuar a estar porque sou do Benfica e enquanto a CMTV me o permitir, vou continuar a ser comentador de televisão. Continuar a ser. Se fosse jogador de futebol, que posição gostaria de ocupar em campo? Extremo direito ou ponta de lança? Olha, eu fui um desastre no futebol, tenho que dizer isto aqui, eu acho que já o disse também, mas é comprovável facilmente, não posso mentir. Eu gostava muito de futebol. Futebol e ciclismo sempre foram as minhas duas paixões. E cheguei a estar em dois clubes a jogar, eu penso que era o Sintrense e o Arsenal 72, se não me engano, não me recordo agora do nome totalmente, mas eram clubes ali de Mem Martins, de onde eu sou. E havia uma coisa terrível que era... Como é que eles faziam a seleção? Os miúdos, como eu, iam para lá e jogavam. E ficavam a jogar o jogo todo. E jogavam em que... Eu era defesa. Eu era defesa direito, penso eu. Às vezes jogava no meio campo também. E depois eles iam chamando os que queriam que ficassem lá permanentemente. E eu ficava sistematicamente para o fim, porque como não tinha jeito, efetivamente, ia ficando daqueles que já ninguém queria, andava ali só a jogar no final, mas que não eram chamados para ficar. E, portanto, eu gosto muito de futebol, gostava e gostei de jogar, mas a verdade é esta. Sempre não fui se vê em nenhum dos lugares. Sempre fui um desastre a jogar. O lugar que eu ocupava, eu era defesa direito, mas quer dizer, tanto joguei defesa direito, também joguei no meio campo, várias posições. Na política prefere o ataque?
Na política prefiro o ataque. E na política tenho mais jeito do que no futebol. Não vai a centros comerciais, não vai a feiras, não vai ao supermercado, também deixou de sair à noite, passou a viver numa bolha. Ainda assim, acha que vai conseguir interpretar o que sente o seu eleitorado nos próximos 4 anos, vivendo nessa bolha? Aparentemente, nas últimas eleições, interpretei. Tanto que tínhamos 4 meses e elegemos um deputado, o que nunca tinha acontecido. Há quanto tempo não entra num supermercado? Ou num centro comercial? Repara, há aqui questões muito sérias de segurança que nós temos avaliado e que a PSP também tem avaliado connosco. Infelizmente, vivemos com uma parte de um país bastante intolerante. E também, a verdade é esta, há uma certa comunidade política, social, mediática / redes sociais, que tem contribuído muito para que a minha situação se agudize do ponto de vista da segurança. E, portanto, eu tenho tido os cuidados que tenho que ter, que a polícia também me recomendou que tivesse. Tem segurança? Eu preferia não fazer detalhes sobre isso, por questões só de segurança e de mais nada, de resto não há nada a esconder. Queria apenas deixar a situação, acho que é uma situação que não devo explorar em público, por ser delicada, mas o que lhe posso dizer é que temos tido todas as preocupações de segurança no partido também, e a nível policial temos mantido os contactos que temos mantido, não só para a minha segurança pessoal, mas sobretudo porque politicamente, repare, não é o André Ventura Pessoa, é um político que não pode ter medo, porque no dia em que o político andar com medo de determinados grupos ou pessoas, deixa de ser um político livre, e eu não quero nunca deixar de ser. Tomo então essa pergunta que lhe estava a fazer. Mas queria agradecer aqui, já agora, se me permite, queria agradecer só o papel que as autoridades têm tido comigo e a preocupação, que de facto é de sublinhar, num país como o nosso, a preocupação que tem tido com a minha segurança pessoal. Vivendo nessa bolha, nos próximos 4 anos, vai conseguir interpretar o eleitorado? Ou quem é que lhe vai trazer esses inputs necessários e que se recolhem na rua? Uma das nossas grandes preocupações é estar junto do eleitorado, e eu próprio tenho feito esse esforço. Nós temos múltiplas iniciativas, provavelmente mais iniciativas que os outros partidos, viu-se isso, aliás, no debate que tivemos sobre a nossa campanha eleitoral, é ir aos sítios, é ir ao terreno. Agora, reconhecemos que há sítios mais difíceis do que outros para nós, as feiras são um desses sítios, mas, entre outros, a nossa preocupação vai ter sempre esta ligação ao eleitorado. Nós percorremos o país todo, eu estive na Madeira, eu estive no Porto Santo, onde nenhum líder partidário tinha estado estas eleições. Estive lá para dizer às pessoas que estávamos com eles, ali ao lado deles. O eleitorado reconheceu isso, reconhece em mim uma pessoa autêntica, que vai ter com as pessoas, quer ouvir as pessoas, quer perceber os seus problemas. Quando fala dos problemas. Essas questões que me disse, de segurança, etc., mesmo da etnia cigana e de outros, eu costumo dar este exemplo, ainda ontem eu dei novamente. Para quem está no centro de Lisboa, ali no Chiado, num rooftop, a beber um gin com um cigarro na mão, é fácil. A imagem do cigano é uma má imagem, diz o senhor. Não tem a ver com isso. Estou a falar das questões de segurança. Muitas pessoas perguntaram-se nos dias a seguir às eleições: porquê é que as periferias de Lisboa votaram tanto no Chega? Perguntem-se porquê. Porque é fácil estar ali no Chiado, a fumar um cigarro com gin na mão e dizer assim: isto não são problemas, isto não existe em lado nenhum, isto é um problema de populismo. Mas quando você sai aqui do centro da cidade, começa a ir para os subúrbios de Lisboa e chega a Damaia, a Amadora, a Queluz, a Sintra, a Mem Martins, ao Cacém, às Mercês, a Rio de Moro, você vê estes problemas de que eu falo. Sabe o que é viver com insegurança todos os dias, ter vidros do carro partidos todos os dias, o que é ter o coração nas mãos quando os filhos vão para a escola e não sabem o que é que vão encontrar, não ter dinheiro para pagar a água, para pagar a luz, mas a 1 quilómetro a ver pessoas que não pagam. Vai ser essa a sua principal bandeira? É a bandeira dos portugueses. Eu não aceito que haja uns que vivam permanentemente de subsidiação do Estado e a 1 quilómetro haja pais que não têm dinheiro para pagar os livros aos filhos e o Estado diz é contigo, que não tenham segurança para os filhos irem para a escola e o Estado lhes diz é contigo, não tenham dinheiro para o gasóleo e o Estado diz é contigo. Alguns dizem assim, isto vai aumentar o ressentimento. Sabe o que é que eu lhes digo? Pensassem nisto nos últimos 40 anos. Porque estes problemas existem há 40 anos. E o que é que o Estado fez? Virou-lhes a cara, olhou para o lado, fugiu à verdade aos portugueses. E por isso é que os portugueses agora reagem. Agora andam a tentar fazer contas, que foi por causa dos alentejanos, do Chega e de Porto Alegre e dos... Ouçam, a verdade é esta, há um descontentamento enorme contra o sistema. Uma abstenção de 51%. Se isto não se resolve a tempo, o sistema não sobreviverá há muito tempo. André Ventura, líder do Chega e agora deputado eleito por Lisboa, obrigado por esta entrevista, que pode ser recuperada na net em rtp.pt.